Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia devocional, bom dia Instagram. Vamos entrando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês, amados, amadas? Bom dia, Ju, bom dia, Beatriz. Sejam bem-vindas. Bom dia, Rafa, Cíntia. Tudo bem com vocês, meus amores? Bom dia, muito bom ver vocês ontem. Quem participou aí da mentoria do Autoestima. Vamos entrando, por favor, soltem coraçõezinhos aí para o Instagram avisar que estamos ao vivo. Bom dia, Frida, que bom ter você aqui, meu amor. Bom dia, abençoados, abençoadas. Bom dia, Rafa, bom dia, Cíntia, sejam bem-vindas. Bom, vocês que estão assistindo ao vivo ou gravado ou no YouTube, saiba que se você está aqui, o Pai pediu para te chamar, Ele tem algo para falar no seu coração. Bom dia, Ricardinho, bom dia, Roberta, Adna, Adriana, bom dia, Manaus, Ana Paula. Deixa eu colocar aqui para te chamar. Bom dia, Cis, bom dia, Ju. Pois é, a gente vai fazer em breve, se Deus quiser. Já estamos conversando sobre esse devocional presencial. Não depende só da gente, né? Mas o que tiver ao nosso alcance. Pronto. Não acreditasse. O Instagram acho que ainda não avisou que estamos ao vivo. Agora acho que sim. Bom, então vamos entrando, sejam bem-vindas, soltem bastante coraçõezinhos. Por favor, envie aí um aviãozinho para as pessoas que vierem no seu coração. Envia para bastante pessoas, porque entre essas que você enviar, com certeza alguma vai entrar e vai ouvir o que Deus tem para falar. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia abençoado. Desejo que... Hoje eu deixei um desafio muito legal lá pra... Não sei se vocês já viram, quem tá lá no Telegram da Autoestima, que a gente tá fazendo a jornada. Deixei um desafio muito legal, vou compartilhar com vocês que estão aqui, que vão assistir depois. A gente pensar racionalmente sobre uma situação que tá difícil da gente resolver. Muitas vezes a gente fica tão envolvido emocionalmente com alguma situação, né, com alguma dor, com alguma questão, que a gente fica num sofrimento, a gente fica naquela não aceitação, a gente fica patinando, fica nadando, fica sofrendo, remoendo, né, a emoção. E muitas vezes, quando a gente traz a nossa razão, deixa eu pensar racionalmente sobre essa situação. A gente traz a nossa razão, fica mais fácil da gente resolver. Por isso que às vezes a gente consegue facilmente ajudar alguém a resolver uma situação, porque a gente está de fora, né? E a gente não está envolvido emocionalmente com aquela situação. Então uma das coisas que é importante a gente fazer é trazer um pouco da nossa razão para a nossa vida, sabe? Porque inclusive a nossa razão é a nossa parte que tem fé, que sabe que no final as coisas vão dar certo, que sabe, né, se você olhar para sua razão, você não sabe que no final tudo vai dar certo, no final as coisas vão ser resolvidas de um jeito ou de outro, porque sempre foram resolvidas, né, mesmo que não seja do nosso agrado. A nossa fé, ela é uma parte nossa que a gente tem que ter, a nossa razão tem que estar muito, muito consciente para a gente alimentar a nossa fé e para a gente ativar a nossa fé, né? Porque a nossa emoção, ela tá presa por um monte de dramas emocionais que a gente faz. A nossa emoção, né, ela faz a gente
questionar muitas vezes a nossa fé. Porque a gente realmente está envolvido com tanta dor emocional que parece que não vai ter solução. Faz sentido, gente, isso para vocês? Né? Então a gente tem que trazer sim muito da nossa razão para ter fé, né? Tem que trazer aquela nossa parte que sabe sim que no final vai dar tudo certo, que sabe sim que por mais que esteja doendo vai passar, que sabe sim que tem alguém maior que está cuidando de tudo. Não é verdade? Então eu queria deixar esse exercício para vocês hoje, de pensar racionalmente sobre uma situação que está tirando a sua paz. O que você falaria para uma amiga, para um amigo, né? O que você acha talvez que Jesus, eu sempre faço essa pergunta, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? O que ele falaria para mim? O que ele falaria para tal pessoa? Se chegasse isso lá, Jesus está lá, imagina, está lá no deserto e chegou uma situação, aí chega lá você e fala, Jesus, tô passando por isso, e você desabafa para Jesus. O que ele te responderia? Esse é um exercício que eu faço muito e me ajuda demais, sabe? Bom dia, Nath, bom dia, Débora, sejam bem-vindas. Débora, Frida, já falei. Bom dia, minha sogra, Rê. Paloma. Essa pergunta, eu preciso que você faça ela no final, não esquece. Ah, tá. Senão, se eu esquecer, me faz essa pergunta de novo. O que Jesus falaria? Isso. Tá, o Bruno falou pra gente lembrar de fazer essa pergunta no final do devocional. Mas a gente falou muito isso ontem na nossa mentoria e eu deixei esse movimento para as mulheres hoje do autoestima, né? Movimento do dia. Pensar racionalmente, amor, em algumas situações que estão tirando a nossa paz. Porque quando a nossa emoção, não sei, foi uma coisa que me veio, eu queria até saber a sua opinião. A nossa emoção, olha só que legal, a Roberta já escreveu aqui, que Jesus diria assim, confia em mim, está tudo no meu controle. Eita! Amor, eu tava falando que a sensação que eu tenho é que a nossa emoção, ela não consegue alimentar uma fé na rocha, porque a gente entra em dramas emocionais, né? E cara, parece que a dor não vai passar, parece que não vai ter solução. E a nossa razão é a parte que sabe que vai dar tudo certo, que no final Deus está no controle de tudo. E muitas vezes a gente fica sem resolver uma situação porque a gente está tão envolvido emocionalmente que rouba até um pouco da nossa fé, né? E então a importância da gente muitas vezes trazer a nossa razão, né? Bom dia, gente. Bom dia, amor. Tudo bem? Eu acho que faz muito sentido, por isso que eu acho que é uma urgência em 2020 a gente cuidar de 3 áreas da nossa vida, né? Nossa área física, Ju, nossa área emocional e a nossa área espiritual. A trindade é maravilhosa, é 3, tudo é 3. Ó, cuidar do físico, das nossas emoções, mundo físico, mundo emocional e mundo espiritual. Quando você só cuida do físico e do emocional, você entra num processo que você acabou de falar aqui, que é o quê? Mundo emocional, o quê que você falou? Os dramas emocionais. Dramas emocionais. Se você só está cuidando do seu físico e das suas emoções, você facilmente vai entrar nesse estado de drama emocional. Porque vai chegar um ponto que você não vai ter mais controle da situação. E isso é um convite de Deus para você. É um convite dele falando assim, ei, olha para mim. Eu quero que você aprenda de mim, que eu sou onipotente, que eu sou onisciente. Eu sou um Deus que vive num tempo diferente do seu. Eu vivo num tempo atemporal. Você vive num tempo temporal. E quando você está no temporal, você entra num drama emocional muito fácil. Vocês estão entendendo isso? Então, cuidar só do corpo e da mente, no início parece tudo bem. Parece como que é aquele ditado? Vai tudo indo de vento e... Poupa. Pronto. Vai indo, né? Ei, vai indo de vento em polpa, que ótimo. Aí, eu percebi isso na minha vida. Eu vim da área de tecnologia, tudo pra mim é teste. Tem que testar. Tem uma solução nova? Precisamos testar. Tem uma solução que vai trazer cura, que vai trazer resolução, que vai trazer alguma coisa para a nossa vida positiva, você precisa testar ela. Tem uma fase de teste.
E aí quando você testa e de acordo com você vai sair da sua boca, essa experiência é boa, isso resolveu, pronto. Aí você vai ver que vai chegar um ponto, você cuidando do físico e do emocional, que não é sustentável. Tá faltando algo a mais. Todo mundo que chega até aqui, neste devocional, é porque falta algo a mais. E é um convite de Deus pra gente. É de boa, Deus é top demais, como diz o Ivanildo lá da CM. Ei, Bruno, Deus é top, fi. É de boa. Então é isso mesmo. Então é um convite de Deus. Se você passa por um drama emocional, como a Bruna está dizendo, você está passando de forma até constante, é porque é um convite de Deus falando assim, um Deus que é pai, um Deus que é amigo, não é um pai autoritário. Vem que eu tenho algo novo para você. Esse algo a mais vai ser suprido hoje para você. Esse algo a mais você vai ser alimentado hoje para você. E desta água você nunca mais terá sede. Rios de água viva vai fluir dentro do seu ventre. Jesus disse isso para uma mulher samaritana. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós não, Bruno e Bruna, não são padres, pastores, não são espíritas, não são candomblés, não somos budistas, não somos judeu. Nós não temos nenhuma, nós não temos, ok? Ou você tem ou você não tem uma religião. E tá de boa, você pode ter a religião que você quiser. A única coisa que eu indico para você, que é o caminho de cura que nós tivemos, você pode ir em qualquer lugar. Se Jesus ou Cristo estiver presente, tá de boa, né? Mas se você também quiser ir num lugar onde Jesus não está presente, também tá de boa também. O amor dele por você não muda. Pelo contrário, ele te ama sempre do mesmo jeito, é muito amor. Agora, nós estudamos aqui uma fé fora da religião, só isso. Tá? Eu não gosto de dizer muito essa questão da religião, porque eu nunca quero que vocês entendam que é julgamento da nossa parte, jamais. Não, é só uma escolha, é só para você saber onde você está pisando, para você saber em que ambiente você está. Este ambiente aqui não tem nenhuma religião, tem absolutamente apenas Jesus Cristo. Foi Ele que nos curou, foi essa solução que entrou pra gente, a gente escolheu testar e nós validamos essa solução. Então, quando você valida essa solução Jesus, aquece tanto os nossos corações que não tem como a gente deixar parado em nós. Por isso que nós estamos aqui há 148 dias. Caramba. 148 dias, presta atenção, desde o dia 18 de março, domingo a domingo, de ponta a ponta, sem falhar um dia, nós estamos aqui presentes estudando essa fé que se aprende, essa fé que Jesus nos ensinou. Pronto. Como que vocês conseguiram isso? Você tá de parabéns, Bruno e Bruna. Para de dar parabéns para mim, dá parabéns pro Pai que estás nos céus. É Ele que faz. É Ele que faz. Você pode dar para mim parabéns, que eu, como eu aprendi com a minha esposa, o jumento aqui desgovernado, eu mereço e agradeço. Hoje eu sou manso, mas é uma linha tênue. Não projeta no Bruno e na Bruna, projeta tudo que estás nos céus. O ser humano tem uma tendência a projetar e a idolatrar pessoas, idolatrar lugares, idolatrar. Cuidado com isso. E a gente tá Deus aqui... fica muito triste quando acontece a idolatria. E a gente está aqui todos os dias para ativar a nossa fé, né? Uma das coisas que... Tem alguém que está pela primeira vez? Se você tiver, se identifica pra gente saber. Mas se você chegou aqui, saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus pediu para te chamar. Ele tem algo para falar no seu coração. A gente está aqui todos os dias como se fosse o primeiro dia, porque a gente entendeu, sim, que a fé se aprende, que a fé também pode ser ativada através do estudo. Hoje eu compreendo que eu tenho um relacionamento com Deus muito diferente, porque antes eu me relacionava com Deus de uma forma imposta, né? Ah, você acredita em Deus? Acredito. Por quê? Porque eu acredito, porque eu aprendi que tem que acreditar, porque a gente ouve desde criança, né? Mas eu não tinha realmente entrado no meu coração essa história, né? A gente sempre fala da história do trailer. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, é importante você saber. A gente ouve um trailer a vida inteira, um trailer de um filme, né? E nesse trailer conta o quê? Que Jesus morreu por mim, que eu sou pecadora, que Deus tem a mão pesada, que eu vou pagar pelos meus pecados e que eu tenho que seguir a lei, né? Que tá tudo escrito e é muito difícil, a Bíblia é um livro difícil e você tem que estar pronto, e a gente vai ouvindo pedaços da história, e eu carreguei por muito tempo muita raiva dessa história, muita dor, muito ranço, né?
E tive um relacionamento que eu acredito hoje, eu entendo que era bem superficial com Deus. E chegou um momento que eu falei, cara, isso não é tudo, sabe? Esse é um pedaço de um filme. A gente não pode tirar a conclusão de um filme assistindo só um pedaço, só o trailer. Então o que a gente faz aqui todos os dias é estudar essa palavra, é conhecer a palavra, e através desse conhecimento, através dessa fé examinada, porque sim, quem é mais racional como eu também, a gente tem essa necessidade de entender as coisas, né? E através dessa fé examinada, sim, as coisas vão fazendo muito sentido na minha mente, mas também no meu coração. Amém. E essa fé vai sendo ativada e Deus vai entrando na nossa vida e fazendo, coisas que a gente fala, cara, mas como assim? Na situação que tá atual, com as coisas que estão acontecendo, do jeito que tá, não era pra gente estar assim, sabe? Mas hoje eu vejo que é por quê? Porque a gente realmente entregou a nossa vida. A gente confia em alguém que sabe que se ele abrir a porta, é ele. Se ele fechar a porta, é ele. E a gente estava falando aqui sobre os dramas emocionais. Eu sei que às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente não queria que fosse desse jeito. Às vezes a gente se preparou para uma coisa, a gente idealizou, a gente planejou, a gente sonhou por anos com alguma coisa. E aí não acontece como a gente queria. E nesse momento é a hora que Deus quer realmente quer conhecer a gente. Porque é muito fácil a gente estar feliz e falando sobre Deus quando tá tudo bem, quando as coisas saem como a gente quer. Mas e quando não sai? E compreender que às vezes não saiu desse jeito que você quis, sabe por quê? Porque tem algo muito melhor para você. Só que para isso você precisa sair desse drama emocional, respirar fundo e falar, ok, Pai, eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim, me mostra o que é. Então, a nossa fé, a gente precisa muito da nossa razão, sim, para ativar a nossa fé. Porque é essa razão que vai ajudar, inclusive, a gente a lidar com as nossas questões emocionais, nós somos seres emocionais. A gente precisa ativar a nossa fé. Né, amor? E vamos começar a Vamos, palavra? meus amores. Na verdade, a gente já começou e é muito legal isso que você falou, de nós temos que usar a razão. Qual que é a parada? Quando você começa a estudar a palavra de Deus, tem um versículo que eu gosto bastante, que fica lá em Romanos 12:2. E essa palavra de Romanos 12:2 fala de usar a razão. Só que usar a razão de uma forma diferente. Usar a razão de uma forma diferente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a viver o Evangelho de Jesus, você começa a ter uma nova consciência. E essa consciência, ela está na razão nossa, no nosso cérebro racional. É uma nova consciência que Deus quer te dar. Só que não é você que vai fazer isso. O grande lance é esse. O grande lance e a grande chave de mudança dentro do que eu venho validando na minha própria vida é nós esquecermos o eu. É nós nos auto-esquecermos. É nós se esvaziarmos. É escolher se esvaziar todos os dias para que a boa, perfeita vontade de Deus entre em nós. E isso é diário, não é de uma vez só, não é em lote. E o que Deus mais quer fazer com a gente, Bru, é transformar a nossa vida pela renovação da mente. Está muito claro aqui. É uma renovação da mente. Renovação da mente. Renovação é trazer o novo de novo. Nós, quando a gente foi feito dentro do que nós acreditamos, que é a luz da Bíblia, ok? Nós acreditamos, eu gosto de uma palavra que eu aprendi com uma professora. Eu fiz uma imersão de sexualidade e tem um novo módulo que vai começar hoje. Hoje? Hoje. A Andrea Vargas. E ela falou assim, a Bíblia é inerrante, né? Eu escutei essa palavra na boca dela e essa palavra para mim é forte. E é uma palavra que faz muito sentido. A Bíblia é inerrante. A palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a escritura que deixou escrito pra gente, é sagrada. Ela corta, ela separa juntas de medulas. Ela é precisa. O único livro que verdadeiramente você fala, você estuda e você vive, você fala, a palavra dele nunca volta. Se você está aqui, é porque Jesus falou.
você vem aqui porque o Pai autorizou, foi o Pai que te chamou. O Pai te chamou de jet salva-vida. Eu vou falar na palavra de hoje, o salva-vida, onde entra o salva-vidas, que é o próprio Deus mandando, o próprio Pai mandando te chamar, né? E aí, quando você vive essa parada aqui, o que acontece? O que Deus mais quer fazer com você é essa renovação da mente. E isso é diário. Isso não é... É diário, não é de uma vez só, tá? Então, entenda uma coisa. Quando você escutar Evangelho de Jesus, a palavra liberada pelo Evangelho de Jesus, que é a história, que é como Ele quer que a gente viva, é como se fosse realmente um estilo de vida. O pessoal dessa Bíblia aqui chama Jesus Copy. Eles que a gente comprou essa Bíblia deles, né? E eles que a minha rosa imprimem, né? A capa deles e tal, mas não é, a tradução não é deles, tá? Mas isso é uma outra história. Vivam como uma cópia de Jesus, seja uma cópia de Jesus. É um estilo de vida diferente, que eu volto a dizer, está fora da religião. A religião quem criou foi o homem, e você escolhe entrar em qual religião você quiser. O que nós escolhemos foi viver com Jesus, ponto. Aonde quer que Ele nos mandar, nós vamos, seja em qualquer lugar, porque o qualquer lugar é tudo, porque é Ele que manda, e se Ele manda eu vou, ok? E Ele quer viver dentro de nós. Então o Evangelho significa a boa notícia de Deus. A boa notícia é Jesus, ou Cristo, tá? Então o Evangelho de Jesus, quando você escutar a palavra Evangelho, você que está aí pela primeira vez, não entenda que é putz, lá vem o católico, lá vem o religioso, lá vem o crente, lá vem o espírita. Não, isso aí é retrógrado. Se isso ainda sair da sua boca, saiba que você está ultrapassado isso daí. Isso aí já ficou para trás. Quando a gente começa a estudar isso daqui, a gente percebe que já ficou para trás há 2020 anos. Só que o homem insiste ainda em religiosidade, tá? Mas isso é focar no problema, a gente vai para a solução. Seja muito bem-vindo. Nós vamos no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos falar de drama emocional. Sério? Versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma uma tempestade. É o título dessa parte da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em... Tem um nome técnico disso que eu não lembro agora, epígrafe, não sei se é epígrafe, mas são partes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. A gente vai estudar essa parte aqui da Bíblia, e esta parte tem um título. O título é Jesus acalma uma tempestade. Ok? Então, chegou o momento da gente ser tocado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. É o Espírito que Jesus deixou pra gente. Então, Pai, em nome de Jesus, você mesmo nos ensinou. Quando vocês orarem, orem em meu nome. Quando vocês pedirem, peçam em meu nome. Quando vocês clamarem, peçam em meu nome. Quando vocês estudarem, louvarem, peçam em meu nome. O nome dele é santo. O nome dele está acima de todos os nomes. Toda a autoridade foi dada por Jesus. Então, quando você escutar em nome de Jesus, é porque ele pediu isso. Então, é em nome de Jesus que nós possamos aprender aqui. Bruno e Bruna são estudantes da fé, assim como vocês aqui do outro lado. E nós queremos aprender mais de ti, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar. Você disse isso há 2020 anos. O Espírito de Deus estará presente em 2020. O Espírito de Deus estará presente no meio da pandemia. E é o Espírito de Deus que nos ensina, que nos lembra das coisas, que nos lembra desses ensinamentos. Então acredite, apenas abre o seu coração e fala assim, ó, eis-me aqui. Eu quero aprender algo novo, Espírito Santo. Me ensina algo novo, Espírito Santo. Isso precisa partir de você. Isso já partiu de mim hoje de manhã. Agora parta de você. Porque chegou o momento da gente se blindar de fé e não apenas se blindar do nosso corpo físico, cuidando dele de forma de atividade física, treinando, e não apenas também do mundo emocional, porque vai chegar um momento que você vai entrar num drama emocional. Chegou o momento da gente ativar nossa fé e se blindar na rocha e não mais na areia, porque a tempestade acontece. E aí a gente vai ver o que Jesus faz no meio da tempestade. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Fica à vontade. Nós somos apenas um vaso de barro, pequeno, pequenininho. Nós somos pequenininho aqui, Bruno e Bruna, um vaso de barro. Mas nós somos teus, Jesus. Então, que nós possamos ser boca de Deus nesse lugar. Cada palavra que sair da minha boca e da boca da minha esposa, Espírito Santo, que seja direto dos céus. Nós estamos estudando com os céus.
Traga isso para sua consciência, isso é muito forte. Nós estamos estudando com os céus, por isso que nós estamos aqui há quase 150 dias todo dia. Porque nós não estamos estudando sozinhos. O Pai mandou te chamar. E Ele tem algo novo para você hoje. Amém? Vamos lá, meu amor. Qual que é, Marcos? Capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade. Ok? 35 a 41. Então, pessoal, Marcos 4, 35 a 41. Oh, aleluia. Oh, Frida, você tá aí, Frida? Um beijo no seu coração. Hoje a Frida tava falando com ela hoje de manhã. Obrigado pelas orações, tá? A Lu Maimuna não tava conseguindo entrar. Se alguém puder enviar um aviãozinho pra ela. Bom dia, Josi. Bom dia, Gibonfá. Bom dia, Jeca. Jeca? É. Daniel, que já deu checked. Pode começar, meu amor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Vamos aqui, ó. Quando a gente estiver lendo a Bíblia, nós vamos ler em autoridade. Nós vamos ler vivendo as palavras. Porque chegou o momento da gente não mais falar, mas chegou o momento de nós vivermos essa parada. Chegou o momento de nós vivermos essa palavra. Então abra seu coração. E se você tá na correria aí, se tá no carro, tá com trabalho, não tem problema, o Espírito de Deus vai entrar. Mas se tiver no seu controle, aí, se concentra aqui. Mas se não tiver no seu controle, deixa no controle de Deus, que Ele vai fazer aí dentro de você. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? O Rodolfo canta mal, amor, mas você... Por isso que eu não sou cantor. Ei, presta atenção. Já pra gente começar aqui, Jesus ele fala: porque ainda não tem fé. A fé é 0 ou 1. Quem trabalha com tecnologia sabe o que é isso. Quem não trabalha com tecnologia é sim ou não. É 0 ou 1. A fé é se acredita ou não acredita. Aí desce mais um nível. A fé é você escolher ou não escolher entrar na presença de Deus que é vivo, que é seu Pai, todos os dias. A fé não tem tamanho. Para de dizer que, olha, aquele cara lá ele tem uma fé gigante. Nossa, a Bruna tem uma... Não, esquece isso daí, meu. Fé não tem tamanho. Deus vem falando muito forte isso nos últimos meses no meu coração. Fé não tem tamanho, fé é uma escolha. Fé é um estado de presença que você escolhe entrar ou não na presença de Jesus. Ponto final. E eu começo aqui querendo fazer uma pergunta para vocês. Jesus ainda pode acalmar a tempestade em 2020? Óbvio. Ele acalmou dentro da nossa casa. Exato. Então chegou o momento da gente entender como que Jesus faz isso. A primeira coisa que ele começa a dizer aqui, perceba os detalhes da Bíblia. Quando você for estudar sozinho, não estuda apenas um devocional. Deus quer ter uma intimidade com você e ele apenas. Eu te encorajo a você ir para as Escrituras. Ai, Bruno, eu tenho que ler a Bíblia inteira de uma vez? Não, isso daí é só o seu ego querendo isso. São algumas exceções, algumas pessoas que Deus manda ler a Bíblia inteira, mas o mais importante é a gente viver a palavra de Deus. É a gente poder ruminar a palavra, meditar na palavra. Você pode ficar em 2 versículos, você pode ficar nessa tempestade. Ontem, a parábola da semente, cara, eu vou ficar nela por 2 meses provavelmente. Nossa, ontem pensa foi bom na demais. Pessoa que ficou o dia inteiro. Cara, se você não viu o devocional de ontem, fala sobre o chamado de Deus na sua vida. Fala sobre a gente tem uma semente e uma terra para plantar, e às vezes a gente quer pegar sementes, a gente quer plantar em terras que a gente não foi chamado para plantar. Você quer pegar sementes que não são suas. Você quer de todas as espécies. Exato. Mas fica de boa, assiste o devocional de ontem que ficou gravado no YouTube, ok?
Eu fui assim por muito tempo. Chegou o momento da gente viver essa parada, tá? Então, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Jesus está te chamando para um lugar. Jesus tem um destino para você. Você não está aqui por um acaso. Você pode falar assim: Jesuscidência. Você não está aqui por um acaso. Jesuscidência agora? Jesuscidência. Ou é Deuscidência ou é Jesuscidência. O que acontece? Eu prefiro falar Jesuscidência porque Jesus, ele venceu a morte, né? Ele é o maior homem de todos os tempos. Isso é comprovado por todo mundo. Todo mundo. Porque quando Deus fez o homem imagem e semelhança. É como assim, ó. Eu chego assim e falo: eu vou fazer a Bruna a minha imagem e a minha semelhança. Ela vai ser 100% igual a mim. Pensa aí, você era 100% igual a Deus. 100% igual a Deus. E o que é Deus? Deus é a trindade, ele é triuno. Pai, Filho e Espírito. Ok? E quando está escrito lá em Gênesis 1:26, façamos o homem. Não é assim: eu faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Está escrito assim: façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. Então isso é trindade. Deus fez você cópia da trindade, ok? Beleza. Aí houve a queda do homem. Quando houve a queda do homem, a gente deixou de ser 100% e passou a ser 1%. Então a gente começou a ter problemas. A gente começou a viver em crises. A gente começou a entrar em dramas emocionais, ok? Só que o plano perfeito de Deus se chama Jesus. O plano de Jesus é o resgate nosso. É a gente voltar para a base. Nós voltamos para a essência, mas a gente não consegue voltar para a essência. A gente não consegue voltar para a base. Eu não consigo viver a minha essência. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu não consigo viver a minha essência que não seja colado na videira. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: eu vim fazer um religare entre o Pai com o Filho. E o Pai, presta atenção, não olha mais para as suas falhas. O Pai, quando você está colado em mim, ele não olha para você, ele olha para mim, ele olha para Jesus. Jesus, como diz na Bíblia, é nosso advogado e a causa já está ganha há 2020 anos. Então Deus, ele olha para Jesus. Aqui, ó. Vem cá comigo. Aqui. Deus, ele olha para Jesus. O Pai, né? O Pai olha para Jesus. Vem cá comigo, encosta um pouquinho aqui. Ó. Ele olha aqui, ó. Então, quando eu falo Jesuscidência, crendo que Jesus está no controle de todas as coisas, e como Paulo nos ensinou, Paulo que era um assassino, seja imagem de Jesus. Aí esse povo que criou essa Bíblia aqui chama de Jesuscopy, é um movimento de seja uma cópia de Jesus. Por que eles falam isso? Por que eles criaram isso? Porque está escrito na palavra de Deus, tudo está escrito. Seja imagem de Jesus. Então Jesuscidência. E aí o Pai, ele nos leva até o Pai. E aí você consegue sentir visceral isso. E isso é a chave. É você sentir visceral e não falar de uma forma política. E não falar que você acredita em Deus para agradar alguém. E não falar que você acredita em Deus por temor. Esse não é o convite de Deus para sua vida. O convite de Deus para sua vida é que você viva e que você sinta esse amor de Deus por você. Você vai sentir isso aqui. Tem um dia e um horário marcado. Tá feito já. Deus tem um plano para sua vida. E Jesus quer te levar para um lugar, ele quer te levar para uma outra margem. Ele quer tirar você do meio de uma situação improvável e te levar para um outro lugar. Agora, no meio desse caminho acontece o quê? Tempestades. No meio desse caminho acontecem dificuldades. E Jesus mesmo falou, e aí tem um monte de gente que, infelizmente, eu fico muito triste no meu coração quando eu escuto isso de pessoas. Bruno, mas Jesus falou que a gente vai passar por dificuldade, que Jesus vai passar por tempestade, que Jesus falou que a gente vai passar por aflições. Aí eu falo pra pessoa assim, eu tô falando pra você aí, eu sei disso, só que Jesus também disse, não recorte, não pega só o trailer. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, ou seja, no mundo vocês vão passar por tempestade. Ok. Mas, e quando você coloca um mas no português, eu que era péssimo em redação, e Deus vem me desenvolvendo hoje, você negativa, joga aí no português, você vai ver. Você negativa o que ele disse anteriormente, negativa no sentido de não coloca o foco, coloca o foco agora em outra coisa, enfraquece sim, esquece, coloca o hiperfoco no que eu vou te dizer agora. No mundo tereis aflições, tira o foco, mas agora coloca o foco no que eu vou te dizer. Tenha coragem,
eu venci o mundo. Precisa ter coragem para olhar para Jesus. Precisa ter coragem para você viver a Jesucidência. Precisa ter coragem, sabe por quê? Porque não é fácil você acreditar nele, na sua carne. Por quê? Porque ele é invisível. Você não vê Jesus, mas você sente ele, a presença. A partir do momento que você decide caminhar com ele. E o caminho que nós pegamos, né? A rota que nós pegamos é o estudo da palavra. Quando a gente estuda, eu estou estudando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. O próprio João falou, o João que era da equipe de Jesus, a palavra é Jesus. Então quando eu estudo Jesus, quando eu estudo sobre esse homem, algo diferente acontece dentro de mim. Checked, eu estou muito feliz. Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Fala no coração do seu filho, fala no coração da sua filha. Chega de drama emocional, aleluia. Chega de drama emocional, aleluia. Presta atenção aqui. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava. Vem do jeito que você tá. Lê de novo para mim o 36, só o 36 até onde você está. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Eita! Os discípulos, eles quem? Os discípulos, a equipe de Jesus despediu da multidão, pegou do jeito que estava. Tinha um monte de gente amontoando ali. E Jesus deu a ordem, Jesus deu a instrução. Vamos passar para outra margem. Ele está falando isso para os discípulos. E aí os discípulos, do jeito que estavam, entraram no barco com Jesus e foram para outra margem. Presta atenção, brother. Talvez te ensinaram. É outra coisa que eu escuto e eu fico triste. Cara, eu tô ficando meio triste às vezes, sabe? Eu não sei, eu creio que é Deus constrangindo meu coração, mas eu não tinha essas tristezas, porque, sei lá, não vivia essa parada. Não, mas é sério, Bruna, é sério isso daí. O que acontece? É sério também. É sério. Bruno, eu não posso voltar para Deus, eu não posso ir para a presença do Pai, porque eu fumo maconha. Eu não posso porque eu bebo demais. Eu não posso porque eu traio minha esposa. Isso era eu que falava. Mas o maconha e o álcool eu vi nos últimos tempos, nos últimos dias. Deixa eu te falar uma coisa, não importa como você tá, vem do jeito que você tá. Jesus está te convidando para isso. Vem do jeito que você tá, porque no Evangelho de Jesus você vai aprender que não é você que se transforma, é Ele que te transforma. É Ele que te transforma. E eu sei que na nossa carne, tudo que nós mais queremos dizer é que fui eu que fiz. A nossa carne quer dizer, fui eu que criei. A nossa carne quer dizer, sou eu que curo as pessoas. A nossa carne quer dizer, sou eu que salvo pessoas. A nossa carne quer dizer, sou eu que faço eu. E se você chegou até aqui, o Pai manda te dizer, não é você mais. Eu quero só que você desfrute de uma parada que eu já criei pra você. E essa parada é santa. O que é santo? Não tem nada a ver com religiosidade. Santo é separado. A palavra de Deus é santa. É separado. Ok? Então, aí eles vieram do jeito que você tá. Já deram o check, ou seja, vem do jeito que você tá. Tá ansioso? Vem do jeito que você tá. Ah, não, eu não posso estudar. Eu já passei muito por isso. Quando eu tava na culpa, depois de trair, depois de usar muita pornografia, depois de me prostituir pra cacete. Cara, eu não posso entrar na presença de Deus. Eu não posso estudar a Bíblia. É uma punição, né? Uma autopunição. Entende? Mas isso é por quê? Porque a gente não recebeu a informação. Eu escutei o Flávio Augusto, que é um grande empresário, dizer, acho que foi o Pablo perguntou pro Flávio, eu queria muito ouvir o Flávio, e o Flávio falou assim, cara, eu nunca imaginei que eu estaria nesse lugar que eu estou, né? Eu nunca imaginei isso, porque as coisas foram acontecendo, eu fui caminhando sem ver o chão, é como ele estava dizendo isso, mas eu fui caminhando e eu fui abrindo portas. E eu gosto de abrir portas. Eu fui caminhando e fui entrando. E sabe, por quê? Porque não me ensinaram que eu podia chegar nesse lugar. Eu não recebi informações para chegar onde eu cheguei. Eu fui construindo isso. E aí quando você vem pro Evangelho de Jesus é a mesma coisa. Só que aí não é mais o eu, é Jesus fazendo por você. E isso sai uma tonelada das suas costas. Isso faz você dormir em paz.
Isso faz você ter sabedoria para tomar decisões empresariais. Isso faz você ter sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Isso faz você ter sabedoria e compaixão para falar alguma coisa com o próximo. Isso faz você parar de falar da vida dos outros e olhar para a sua vida. Isso faz você viver. Vocês estão entendendo isso, gente? É muito forte. É muito forte. Agora, olha o detalhe da Bíblia. Eu já estudei essa palavra algumas vezes. E a Bíblia, como diz Billy Graham, ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. O que é isso? Quando você estuda um versículo e você volta daqui um mês, Deus pode falar de uma forma diferente para você. E ele falou de uma forma sutil, um detalhe que eu não tinha percebido. E eu quero compartilhar com vocês. E eles, despedindo a multidão, levaram do jeito que estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então, qual é o barco que você quer estar? O barco é onde está Jesus ou o barco onde Jesus não está presente e você vai seguindo a boiada? Chegou o momento de você saber que você tem um chamado. Chegou o momento de você saber quem você é. Chegou o momento de você viver um plano de Deus na sua vida. Você precisa saber que tem um plano para você. Só que antes de você saber o seu plano individual, você precisa entender o plano macro. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Se você quer primeiro saber o seu individual, a gente está entrando num campo de egocentrismo. Mas Deus tem um plano individual para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, tem gente de Londres aí, seja em qualquer lugar do mundo, na Bulgária, na China, na Etiópia. Flórida. Deus não está preocupado com outras questões, Deus está preocupado com você. Deus te ama, Deus ama você. Deus consegue, Ele é onipotente e onisciente, Ele se preocupa, Ele ama, Ele faz de forma tudo paralelizada. Quando a gente fala de tecnologia, são multithreads, são várias threads abertas, são várias frentes abertas, tudo andando para frente. Deus não é monothread. Monothread é o jumento, que hoje é manso aqui, que faz uma coisa de cada vez. Mas Deus, Ele é paralelizado, é threads abertas, Ele vai avançando com o plano dele. Um plano dele que se chama assim, um plano de amor. E esse amor se chama Jesus. Quando você estuda a história de Jesus, você se apaixona por esse cara. Porque o que esse cara fez, meu irmão, minha irmã, é top. É um amor que constrange muitas vezes. E na verdade é o próprio Espírito Santo nos constrangendo. E aí, lê pra gente aí o 38. Oi, Fê. 38. Oi, Fê. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos, ao acordarem, lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Pronto. Leu 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Percebe aqui? Quando você decide andar com esse cara, vai ter tempestade. Teve uma tempestade aqui. Mas olha como Jesus quer nos ensinar. Aí vem o 38, ou seja, veio o vento, levantou-se um grande vento, um grande temporal, e um vento contra, as ondas estavam contra o barco. E Jesus estava onde? Jesus estava de boa, dormindo sobre o travesseiro. E aonde ele estava? Na polpa. Eita! O que é polpa? Eita! Jesus estava na polpa! Polpa! O que é polpa? Eu fiz essa pergunta de manhã. Aí você foi no Google. Eu já, assim, eu sabia em alto nível, assim, macro, né? O que é polpa. Cara, o Espírito Santo, velho, na hora que... Mano, presta atenção, velho. Deus não te chamou aqui por um acaso, irmão. Ei, vem pra palavra de Deus. Quando você tá estudando a palavra de Deus, não é você que aprende. Eu vou dizer de novo. Bruno, para de dizer isso. Para você de me dizer isso. Ei, quando você tá lendo aqui a Bíblia. Ei, Pai, o que você quer que eu aprenda hoje? Espírito Santo, me ensina aqui. Aí o Espírito Santo ficou, parece que colocou um hiperfoco, uma lente mesmo, aberta nessa palavra polpa. E o que é polpa no barco? Aonde é a polpa do barco? Eles estavam no barco. Só que eles estavam dentro do barco, não estavam? E Jesus estava onde dentro do barco? Na polpa. Fazendo o quê? De boa dormindo. Com o quê? Com o travesseirinho de dele. tão confortável que ele estava top. De tão de boa que ele estava. Que ele é muito de boa, né? Jesus é muito só que chegou um momento de você sair desse devocional diferente. Ao ponto de falar assim, eita, de você chegar e falar assim, ei, Jesus, a partir de agora, eu tô de boa. Sabe por quê? Porque você vive em mim. Já não sou eu mais quem vivo.
É você vivendo em mim. E se Jesus vive em mim, você vai passar tempestades atrás de tempestades, de boa, na popa, dormindo com um travesseiro. Esse é o ponto. É isso que serve o evangelho. Se isso não funcionasse, eu não ia estar aqui estudando com vocês. Você vai conseguir ter calma. Isso funciona. Calma, né, amor? Isso funciona porque eu falo isso com muita tranquilidade. Isso eu falo com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu vivi essa parada aqui com a minha esposa. Eu era um cara que tinha o controle de tudo. Eu tinha planilha espalhada para tudo qualquer lado. Eu tinha um medo que eu não falava porque eu não falava que eu tinha medo, porque homem não gosta de falar que tem medo, né? Eu não gostava de dizer porque homem aprendeu a não ter medo, mas na verdade o homem sente medo, o ser humano sente a emoção, o medo faz parte da vida. Aí você fala com a especialista em inteligência emocional, eu também sou, mas fala com ela que ela é melhor. E aí o que acontece? Jesus, ele tá convidando a gente, ele tá convidando a gente a passar por tempestade, só que você vai sair dessa live diferente. Tem uma chave aqui. O que é popa? É a frente do barco. É o fundo do barco. A Nath falou que era a frente, não. Final dela. A popa é então, chegou o momento da gente não ir mais na boiada. Chegou o momento de nós termos a nossa opinião. Chegou o momento de você ir atrás das informações. Chegou o momento de você andar atrás das informações e não ficar escutando informações. Por exemplo, eu não quero que você fique aqui aprendendo com o Bruno e com a Bruna. Eu quero que você tenha a sua experiência com o Evangelho, estudando a palavra de Deus. É claro que a gente ajuda vocês, eu sei, porque nós somos boca de Deus nesse lugar. Deus preparou isso, eu sei disso. Mas o convite é que você vá atrás. Porque você pode ser influenciado com algo que eu estou falando. Agora tire a sua própria conclusão. Deixa o Espírito Santo convencer você, porque eu não te convenço de nada. É Ele que te convence, é Ele que ensina, é Ele que te lembra. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Eu falo isso com muito amor no meu coração. Chegou o momento da gente parar de andar na manada. E eu escutei, Bruno, segue a manada. Segue a manada, fica de boa. Não. Segue o que todo mundo está fazendo. Aqui Ei, não. Deus tem um plano para sua vida. Deus tem um plano para sua vida. Porque se você segue a manada, amor, você se coloca como mais um. Isso, e você não se é mais coloca um. como mais uma. E a gente Isso. não é, você não é Agora, mais quando um. você é entender único que você... espírito. Isso, agora quando você entender que você tem que você é único na visão de Deus, que é Pai, você vai estar lado a lado com a gente. E a gente vai estar lado a lado com vocês. E nós vamos estar mirando para um lugar só. O mesmo alvo. Jesus, o Cristo. O Cristo. E o que é polpa? É o fundo. Qual que é o ditado que rola por aí? Vento em polpa. Pronto. Quando você fala... Ô Bruna, tá tudo bem aí? Tá tudo de vento em polpa. Quando você fala isso, você está dizendo que o controle está com quem? Normalmente. Comigo. Pronto. Normalmente é isso, certo? Só que chegou o momento de você falar, a sair da sua boca de vento em polpa, porque Jesus está na polpa. Eita! Jesus Eita. está na polpa. Jesus está na polpa. É verdade. Jesus está na polpa. Olha aqui. Gente, isso é muito forte. Cada dia você chega com uma coisa nova. Porque Jesus estava dormindo... O Espírito Santo fala. Eita! Por que Jesus estava dormindo com o travesseiro na polpa? Eu fiz essa pergunta. Eu comecei a pensar assim e conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse uma pessoa, gente. Troca ideia com ele. Presta atenção nisso. Ele está falando com você. Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou estudando em nome de Jesus. Espírito Santo, por que Jesus estava dormindo com o travesseiro na polpa? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, porque na polpa você tem um controle. Quando você está num barquinho, você está num barco, por exemplo, com motor, a polpa, que é a parte traseira, é onde está o motor. E, por exemplo, num barquinho, eu não entendo nada de barco, tá? Mas você consegue controlar o barco, sabe? Você consegue ir pra lá, ir pra cá. É o controle mesmo. É o controle do barco. Mas aí tem uma outra história, né? Que aí nós não estamos aqui para discutir barco, ok? Mas normalmente é onde você consegue ali, é o motor, é onde você consegue controlar, né? Como é que chama aquilo lá, que é pequenininho do barco, fica atrás, né? Como é que chama aquilo ali? Leme não, é leme? Não importa. Porque Jesus estava dormindo com o travesseiro na polpa, é porque ele está no controle. Agora tem uma chave para 2020. O que aconteceu quando Jesus estava dormindo? O que estava acontecendo em paralelo dele dormindo no travesseiro na polpa? A tempestade. Houve um grande temporal. Vento contra, onda contra. Presta atenção. Grande temporal significa o quê? O que é temporal? Vai passar. Presta atenção. Qualquer tempestade que você esteja vivendo ou que você vai viver, porque faz parte da vida, mas o foco não está nisso, o foco está em quem venceu o mundo.
A coragem de olhar para quem venceu o mundo é a coragem de dormir na popa do barco, no meio da tempestade. A coragem de dormir na popa do barco. Você tem coragem para dormir na popa de um barco? Pegar um travesseirinho top e dormir na popa do barco? Você tem essa coragem? Na tempestade. Na tempestade, você tem essa coragem? Chegou o momento de você sair dessa live falando assim, eu tenho. Só que essa coragem não vem de mim. Essa coragem vem de Jesus. Porque Ele vive em mim. Cara, eu e a minha esposa, principalmente eu aqui, eu só consegui passar no início dessa pandemia porque Jesus trabalhou muito forte no meu coração. Eu também, amor. Eu sei. Mas antes, você lembra como eu era, amor? Eu ia estar surtado. Porque é o controle tinha que estar todo nas minhas mãos. E essa pandemia veio dizer, ei, o controle não está na mão de vocês. Começa a perguntar pra quê que vocês estão passando por isso. Começa a perguntar pra quê. O que estão dizendo aí, amor? Fala aí alguma coisa aí. O pessoal tá falando aleluia, amém, é isso. Então chegou o momento da gente entender e viver que temporal vai passar, mas o cara que está lá em cima, o cara que habita em você, Jesus, ele vive num tempo atemporal, ele tem o controle de todas as coisas, ele não é temporal, ele é atemporal, ele simplesmente é, junto com o Pai, tá? Então, como que você reage a tempestades? Aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos, quando acorda o mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Você não se importa que morremos aqui junto no barco? O que Jesus fala? Vem comigo. O que Jesus fala? Acalme-se, fique quieto. Não, qual foi a pergunta de Jesus? Mestre, o senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. Isso foi o que Jesus fez. Jesus tem autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas do mar. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Qual foi a pergunta de Jesus? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Essa pergunta ela vale para 2020. Na sua vida, na prática, até hoje, até agora, a fé é maior que o medo ou o medo é maior que a fé? Seja sincero com você, não precisa escrever não. Seja sincero com você. E você tem que quebrar o pau com Deus. Hoje... O que é quebrar o pau com Deus? Presta atenção. O que é quebrar o pau com Deus? Você precisa entender que eu já vi várias pessoas fazendo e deu muito resultado na vida delas. E eu faço também. O que é quebrar o pau com Deus? É você chegar num momento, num lugar assim, num lugar que tá só você. Eu faço muito aqui no carro. Porque no carro eu posso gritar, eu posso falar com ele, eu posso reconhecer. Eu estou com medo, mas a sua palavra diz que aonde há medo não há fé. E eu tenho fé e eu quero ter experiência com você. Eu quero que essa fé que eu tenho em você me cure desse medo que está me controlando. Só que você tem que falar isso quebrando o pau com Deus. Você vai testar isso, você vai ver que funciona. Você vai sair do carro, você vai sair do seu quarto, você vai sair do banheiro, não sei onde você vai fazer isso. Você vai falar assim, caramba, algo mudou. Essa menina aí que escreveu aí, Rafa Tavares, ela testou isso já um dia, ela falou, cara, Bruno, faz um tempo que ela testou, ela falou assim, cara, Bruno, é impressionante, cara. Passou. Questão de minutos. Que você tira o medo, né? Quando você faz isso, você tá... Tem como pegar botar um louvor aí pra gente? Quando você faz isso, você tá dando lugar pro medo. É importante a gente dar lugar pros nossos medos, mas quando você tira de dentro de você, com esse entendimento, com essa conexão com Deus, ele entra. Quando você tá num barquinho e tem um motorzinho lá atrás e o controle tá lá atrás, eu gosto desses barquinhos porque era barquinho até que eles andavam aqui, mas não tinha motor nessa época. Mas o controle está na polpa. Então o controle está naquele que consegue dormir no meio de uma tempestade. O controle está na polpa. E chegou o momento de você sair desse devocional diferente. Você não pode sair igual. Muito menos pior, senão nem entra mais, senão não faz sentido o que o Bruno e a Bruna tá falando. Mas eu tenho a fé de que quem te trouxe até aqui foi um Pai que está nos céus. E você sai daqui diferente em nome de Jesus. E o que é isso? O que é diferente? E o que é diferente? O que é diferente? Jesus, quando ele ressuscita no terceiro dia. Eu vou deixar aqui comigo, tá? O que Jesus... Você precisa pegar essa chave. Jesus veio e ensinou, Jesus veio e curou, mas não era o propósito final. Jesus veio reconectar, religar o Pai com o Filho. Mas tem uma chave aí, passar pela cruz, a ressurreição. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias ainda na terra fazendo algumas aparições para mostrar para as pessoas que, ei, eu estou vivo.
para que nós até hoje a gente está falando sobre ele, estudando sobre ele melhor, vivendo ele. E ele falou assim: ei, eu vou deixar com vocês a grande comissão. Aonde quer que você esteja, eu estou com você. É no presente que ele fala, está escrito em Mateus, no último versículo. Eu estou com você, Frida, Gi Bonfá, Josi, Bruno, Bruna. Eu estou com você, aonde quer que você esteja. Não é a relação com Jesus, não é só aqui no devocional, é no seu trabalho, é na sua casa, é com seus amigos, é na padaria que você vai buscar o pão todo dia. Jesus está com você, sabe por quê? Toda autoridade foi colocada no nome dele, ele disse, toda autoridade foi colocada no meu nome, nos céus e na terra. Então chegou o momento de, em 2020, você começar a viver esse evangelho, que é o quê? Jesus está vivo. E se ele está vivo, você escolhe se esvaziar. Escolha se esvaziar. Quando você se esvazia dia após dia, você começa a entender e viver de que Cristo habita em você. E se você está passando por uma tempestade, vai para a popa. Vai para a popa, pega o travesseiro e pode dormir. Porque a autoridade está dentro de você. Pega isso. Para de botar a culpa nos outros. Se você cresceu dentro de alguma igreja, assim, é o inimigo, é o demônio, é o Satanás. Sim, esses caras existem, mas ele já perdeu. Ele já perdeu há 2020 anos. Ele já perdeu há 2020 anos. Só que chegou o momento de nós vivermos isso. Toda autoridade foi colocada no nome de Jesus. E Jesus falou, eu estou com você. Quando eu falo isso para vocês, eu falo isso para mim também. Então chegou o momento de onde você pisar, eu estou com Cristo e Cristo está em mim. Então toda autoridade foi dada em meu nome. Então eu consigo amar de uma forma como Jesus amava. Eu consigo falar da forma que Jesus falava. Eu consigo fazer qualquer coisa, fazer tudo como Jesus fazia. E Ele vai me ensinando dia após dia. E a pergunta é? Pergunta. O que Jesus me falaria? O que Jesus faria? O que Jesus, eu creio que Jesus está aqui agora. Toda a autoridade foi colocada dentro de mim, dentro do meu coração. O que Jesus faria? E aí você vai reagir, você vai agir, você vai ter proatividade na sua vida como Jesus. Então não coloque mais a culpa nos outros, não coloque a culpa no seu marido, não coloque a culpa no Bolsonaro, não coloque a culpa em Dória, não coloque a culpa, para de olhar para o externo, olha para o interno. No interno Cristo está presente, Jesus está no seu mundo interno, Jesus está dentro de você. A gente precisa se apropriar, Isso é você dar passos com essa autoridade. E essa autoridade ela é construída quando você decide e escolhe viver pela fé. Viver pela fé é entrar na presença todo dia. É você escolher estudar todos os dias a palavra de Deus. Quanto mais você estuda, mais você é alimentado. Quanto mais você estuda, mais a fé é ativada. Quanto mais a fé é ativada, um escudo é fechado dentro de você. Você se blinda. A própria palavra de Deus diz, a espada não é uma arma que você vai atacar. Quem ataca é o homem. Quem gosta de falar mal dos outros é o homem. Quem gosta de fazer fofoca é o homem. Quem gosta de ficar falando, jogando a culpa toda nos políticos é o homem. Ei, a fé é um escudo. Para, moço, isso daí é ultrapassado. Chegou o momento de nós escolhermos se esvaziar dia após dia e ter autoridade aqui na terra. Essa autoridade não é minha, essa autoridade não é dela, essa autoridade é de Jesus, ou Cristo, aquele que te amou de tal maneira que foi pra cruz, irmão, morreu sem merecer. Tentaram negociar ele, e o cara que tentou negociar ele jogou fora o dinheiro e se matou. Com Jesus não tem negociação. Ou você está com ele ou você não está com ele. Ele falou isso para os discípulos. Por que vocês não têm fé? Ei, olha para mim. Eu vim reconectar você com o Pai. Um Pai que é amigo. Um Pai que é amor. Um Pai que quer entrar na sua família. Um Pai que quer mudar a sua história. Só que você não consegue chegar até o Pai se você não colar na videira, moço. Como diz meu pai. Eu falei com meu pai domingo, a gente estava sem se falar. Ele não queria falar comigo. Porque a porta fechada também é Deus, eu tô de boa. Mas no domingo, no dia dos pais, eu tive um encontro com meu pai via WhatsApp. E foi top. Mas eu orei antes. Ore antes. Converse com Jesus antes. O que Jesus faria. Pergunta antes de começar a fazer. Não, Maurício. E a gente tem uma mania de sair fazendo. Marta, não se preocupe mais. Olha pra mim. Escolha a boa parte. Pergunta o que eu faria. E eu vou responder pra você. Sabe por quê? Porque eu estou com você. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. Falta 40 segundos. Bom dia pra vocês. Pega isso.
Vai ficar gravado no YouTube e pensa também, lembra que se a gente tem tempo na nossa vida para sentir medo, a gente também tem que ter tempo na nossa vida para ativar a nossa fé e para alimentar a nossa fé. Não é mais o drama emocional que vai te controlar, não é mais o medo emocional que vai te controlar. Quem vai te controlar agora é aquele que dorme na polpa, no travesseiro. Beijo, gente. Bom dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, Ordelei.